começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Homossexualidade é um tema que suscita muitas dúvidas em diversas pessoas. Alguns internautas têm escrito para o nosso site solicitando essa abordagem. Então nós convidamos o nosso querido irmão Andrei Moreira para retornar ao estúdio do Espiritismo BH para conversar conosco sobre esse tema. Tudo bem, Andrei? Tudo bem, Marcelo. Prazer estar aqui. Andrei, o que é homossexualidade e como estabelecer se uma pessoa se encontra dentro desta classificação? Bom, a homossexualidade é uma orientação sexual. Ela diz respeito ao interesse afetivo sexual de um indivíduo por outro indivíduo do mesmo sexo. É interessante observar que na nossa sociedade, quando se fala a respeito da homossexualidade, pelo leigo, em geral se engloba uma série de indivíduos ou mesmo de gêneros sexuais que nem sempre querem dizer a realidade do termo. Então, por exemplo, costuma-se englobar sob a definição da homossexualidade todos aqueles que são travestis, transgêneros, bissexuais, como se fosse a mesma coisa e não é. A ciência hoje, na psicologia e na psiquiatria, tem definições bem claras para cada um destes. O transexual, por exemplo, é aquele indivíduo que, desde pequeno, sente-se de um sexo oposto. Então, é o homem que se sente mulher ou a mulher que se sente homem, não reconhece seu próprio sexo e, portanto, tem a identidade sexual do sexo oposto, né? Porque a identidade é dada pelo psiquismo, por aquilo que o indivíduo pensa que é, aquilo que ele se vê quando ele se olha no espelho. O transexual, por exemplo, que é um indivíduo que então se sente do sexo oposto, se atrai pelo mesmo sexo biológico e, portanto, na definição é heterossexual. O travesti é aquele que se traveste e, dentre as definições, nós temos o travesti clássico e nós temos o travesti popular. O popular é aquele que geralmente se traveste com o objetivo do comércio do sexo e o popular já é aquele que tem a necessidade, por exemplo, de se vestir com uma peça de roupa do vestuário feminino, por exemplo, o homem travesti, e aquilo lhe possibilita um certo nível de excitação para o ato sexual heterossexual. Então é o homem que gosta de vestir ou tem necessidade de vestir uma peça de roupa feminina para ter realização sexual, porque se excita dessa forma. É hoje considerado um transtorno de identidade de gênero pela psiquiatria. Tem, dentro desta mesma definição, aqueles que simplesmente se definem como crossdressers, que são aqueles que gostam de se vestir com a vestimenta feminina, gostam de se sentir parecidos com mulheres, mas são heterossexuais, têm os seus relacionamentos heterossexuais, não têm interesse homossexual. Então, dizemos isso somente para diferenciar o que seja a homossexualidade dos outros gêneros sexuais, cada um com suas características particulares. Quando dizemos que alguém é homossexual, a única e exclusiva coisa que nós estamos falando a respeito deste indivíduo é que ele ou ela sente interesse afetivo e sexual por alguém do mesmo sexo. Mas mesmo aí, nós temos ainda que diferenciar algumas coisas, porque nem todos aqueles que apresentam comportamento homossexual têm a identidade homossexual. Porque nós temos, por exemplo, aqueles que são chamados, aquela situação que é chamada de homossexualidade situacional. Por exemplo, presidiários, indivíduos em campos de concentração, né, onde não se tem a figura do sexo oposto, que se permitem relacionamentos entre indivíduos do mesmo sexo sem que aquilo seja o interesse da identidade. Situações como, por exemplo, da compulsão sexual, onde para o indivíduo não importa o objeto, importa simplesmente o prazer. Então, busca prazer com qualquer objeto, de qualquer sexo, e às vezes até com objetos mesmo, né? Aquilo que não é o indivíduo, porque o alvo é o prazer e não a realização numa relação. E no caso da adolescência, a adolescência é uma época de experimentação sexual. E muitos adolescentes têm a experimentação sexual inicial com indivíduos do mesmo sexo, naquelas brincadeiras sexuais, que a psicologia explica que é uma forma de experimentação do jovem que está em processo de construção da sua identidade. Como ele sente a angústia
de lidar com aquilo que é diferente, ou seja, o sexo oposto, é para ele muito mais fácil o início da experimentação dentro do seu próprio grupo, com aqueles que convivem, aonde tem a identificação. Então, se tem algum, pode-se ter, na verdade, porque não é obrigatório, pode-se ter as experiências nesta época. Essas são chamadas homossexualidades situacionais, ou comportamentos homossexuais situacionais. A homossexualidade, então, para concluir essa pergunta, é a identidade daquele que se sente afetivo e sexualmente atraído pelo mesmo sexo. Andrei, e a homossexualidade é um desvio de comportamento ou um fenômeno natural? Há muitos anos a ciência classifica a homossexualidade como uma variante do comportamento sexual normal. É considerado hoje pela ciência algo dentro da normalidade. Não é mais considerado como foi durante algum tempo, nem crime, nem doença, nem um desvio de caráter, nem nada que se possa atribuir de caráter moral ao indivíduo que seja homossexual. É importante ressaltar e reafirmar que quando nós dizemos que o indivíduo é homossexual, somente estamos dizendo da sua orientação, do desejo e do afeto. Não estamos classificando o comportamento nem classificando o caráter. Isso é extremamente importante porque dentro do preconceito social já vem junto aquela ideia que foi muito tempo defendida de que o homossexual seria alguém desviado, invertido, sem caráter, às vezes até considerado pedófilo, porque se confundem todos os termos e as características e aplica-se tudo isso ao indivíduo como se fosse um pacote dentro da palavra homossexual. Hoje, portanto, isso já não é visto assim nem pela psicologia nem pela psiquiatria, que há muito tempo retiraram a homossexualidade da lista de doenças mentais e também, em inúmeros países, descriminalizando a prática homossexual, que ainda continua como crime em alguns países, como por exemplo alguns países muçulmanos, onde a intolerância é mais acentuada. Então, hoje em dia, dentro da ciência, é uma variante do comportamento sexual normal. E o que diz a literatura espírita sobre a causa da homossexualidade? Bom, nós temos informações trazidas pelos espíritos a este respeito. Então, Allan Kardec nos esclarece em O Livro dos Espíritos que o espírito em si não tem sexo. Ele é portador da energia sexual, porque a energia sexual é uma energia presente desde os primórdios da evolução até a finalidade última, que é a angelitude. É uma energia divina. No entanto, o ser sexuado, que diz respeito a ser macho ou fêmea, é uma característica do sexo biológico, do espírito enquanto está dentro do fenômeno da encarnação. O espírito ora reencarna como homem, ora reencarna como mulher. O que, segundo Emmanuel, no livro Vida e Sexo, sedimenta o fenômeno da bissexualidade psíquica nos indivíduos. Então, todos nós temos dentro dos nossos registros mentais e emocionais a experiência tanto no campo masculino quanto no campo feminino. A experiência da homossexualidade, segundo André Luiz e Emmanuel, tem variadas causas ou variadas origens. Allan Kardec, na Revista Espírita, esclarece que o espírito que vivencia um determinado sexo durante muitas encarnações, só pouco a pouco se descondiciona das características deste sexo quando na modificação dentro do fenômeno encarnatório. Então, o indivíduo que foi homem durante muito tempo, ao passar a se reencarnar como mulher, fatalmente, diz Kardec, ele guardará as características daquela masculinidade que impera ali na sua experiência. E Emmanuel esclarece no livro Vida e Sexo que o espírito guardará mais ou menos pronunciadamente esses característicos em virtudes de necessidades regenerativas ou de tarefas educativas às quais se proponha dentro do contexto da sua vivência evolutiva. Então, dentro disso nós temos uma das causas como o condicionamento natural dentro do processo encarnatório. Nós temos os indivíduos que estejam em tarefa de reeducação afetiva, que André Luiz esclarece que são aqueles que abusaram da afetividade e do sentimento alheio no passado, construindo dentro de si, no coração do outro, um sentimento de destruição dos valores nobres, quais sejam o respeito, a fidelidade... Do sexo oposto, né? Com o sexo oposto, isso. E que agora requisitam
a experiência de serem internados em corpos que destoem algo do psiquismo predominante para ter a experiência do aprendizado, da contenção de certa maneira, porque a circunstância de prova e dificuldade social traz uma determinada contenção, e de reeducação do afeto dentro da própria dificuldade de vivenciar esse afeto. A própria condição da dificuldade da vivência social da homossexualidade, tendo o indivíduo que edificar a autoestima através da sua vivência e tudo mais, já é uma condição que faz o ser estar repensando o tempo todo a sua busca afetiva e a sua construção dentro de si. Então essa seria uma outra causa, a reeducação afetiva. Há indivíduos que apresentam também o comportamento homossexual como um sintoma reativo do processo educacional. Então nós temos, por exemplo, indivíduos que tendo vivenciado experiências de abuso na infância ou outros, podem apresentar o comportamento homossexual como sintoma. E é nesses casos, inclusive, em que muitas vezes, através da terapia regressiva, o indivíduo ressignifica a experiência da infância ou da adolescência e, por vezes, dada a bissexualidade psíquica, o desejo se reorienta para outro aspecto. O que não significa cura, porque nós não estamos falando de doença, mas significa de uma ressignificação de um núcleo que gerou aquela experiência do desejo, visto que o desejo é multifatorial e complexo. Nem mesmo o próprio desejo heterossexual pela ciência é profundamente compreendido, porque entram aí desde aspectos bioquímicos até aspectos sociais, educacionais, que formam uma complexidade muito grande que não é facilmente explicada. Mas essa seria também uma outra causa, então, do processo educacional. E os espíritos nos informam lá na Associação Médica Espírita de Minas Gerais uma situação que também é interessante ser refletida, que é o caso daquele espírito que, passando por um processo obsessivo longo, entra no processo de simbiose com aquela pessoa que é obsediada. E quando isso acontece com o sexo oposto, isso ativa núcleos adormecidos dentro dos indivíduos, porque o processo obsessivo ele é um conluio de mentes e sentimentos de profundidade. E isso faz com que o espírito, então, que muitas vezes gera o processo obsessivo, entre num processo de identificação e, segundo os orientadores, isso pode ser para muitos também a gênese da experiência homossexual da presente encarnação. Então as causas são variadas, multifatoriais e sempre dependente do processo evolutivo do espírito, do seu momento encarnatório. Mas independente disso, um campo de trabalho, de crescimento e até de realização que é plenamente possível para um indivíduo que busque se compreender, se aceitar e se amar à luz dos postulados evangélicos e do conhecimento da reencarnação. E você diria que essa troca de sexo de uma encarnação para outra tem sempre um objetivo evolutivo? Sim, os espíritos nos esclarecem que aquele que encarnasse somente um sexo teria experiência somente daquele sexo. Então, o fato do espírito reencarnar ora homem, ora mulher, faz com que ele tenha uma experiência completa dentro daquilo que a nossa condição de humanidade nos permite, visto que o grande objetivo do espírito em termos evolutivos é caminhar da simplicidade e ignorância para a angelitude. E esta angelitude, ela sintetiza a perfeição do masculino e do feminino como Deus o representa. Então, que não tem sexo biológico, mas tem em si os característicos do masculino e do feminino na sua perfeição. Então, dentro do processo reencarnatório, que é um processo pedagógico, o espírito vai pouco a pouco galgando etapas e caminhando em direção a este objetivo. Ou seja, o homem teria oportunidade de valorizar a vivência como mulher e vice-versa. Exatamente, tanto como homem quanto mulher. O objetivo do masculino é aprender a vivê-lo honrando o feminino e o do feminino aprender a vivê-lo honrando o masculino, visto que os dois existem dentro de nós. Embora estejamos momentaneamente com uma tendência acentuadamente feminina ou acentuadamente masculina, de acordo com a necessidade encarnatória momentânea. E aí é muito interessante, porque o biólogo Alfred Kinsey fez uma pesquisa na década de 60 do século passado, nos Estados Unidos, para estudar o comportamento sexual da sociedade americana, em plena
década de 60, em que havia toda aquela repressão, o início das ideias de revolução sexual. E o que ele observou, através de um questionário amplo que aplicou em todos os Estados Unidos, foi que os indivíduos apresentam um comportamento sexual muito variado. E essa pesquisa de Kinsey, ela marcou a época e é hoje ainda uma referência para os estudos de sexualidade, tem se buscado reproduzi-la e aprofundá-la, porque ele demonstrou, por exemplo, que entre o exclusivamente homossexual e o exclusivamente heterossexual, existe uma gama de comportamentos sexuais muito variado. Então tem aquele indivíduo que é, por exemplo, 80% heterossexual e 20% homossexual, o que é 80% homossexual, 20% heterossexual, manifestando no comportamento uma variante que tem também múltiplas causas sociais e psicológicas, mas que não se restringe ao simples fato de ser heterossexual ou de ser homossexual, incluindo aí também a classificação da bissexualidade, que é hoje considerada um gênero pela psicologia, embora muitos indivíduos não acreditam que ela exista. Acham que o indivíduo bissexual é aquele que é homossexual reprimido ou não se aceita, e muitos que estão experimentando a bissexualidade o são mesmo. São indivíduos que não se aceitam, não se reconhecem a própria identidade. Mas a questão é muito mais profunda e muito mais complexa, porque o comportamento sexual humano ele é bastante variado. O que a doutrina espírita esclarece com muita propriedade quando nos fala da bissexualidade psíquica, quando nos fala da multimilenar experiência reencarnatória do ser humano, e da complexidade das ligações afetivas e sexuais que se estabelece dentro do fenômeno da lei de causa e efeito, bem como dos efeitos psicológicos das experiências presentes, fazendo com que, ao longo da vida, isto possa se ativar, um determinado núcleo sexual possa ativar ou não em determinado indivíduo. Há pessoas que só vão se perceber homossexuais na terceira idade. Há indivíduos que se casam, têm filhos e só lá na frente o desejo homossexual, a atração afetiva homossexual vai aparecer. E não significa que essa pessoa foi homossexual a vida inteira, mas aquilo tem dentro de si algum núcleo que naquele momento está sendo ativado ou reprimiu isso a vida inteira também e por questões sociais e agora passa a manifestar. Enfim, é um campo muito, muito vasto, né, que a reencarnação nos auxilia a compreender bastante. Andrei, o Espiritismo orienta algum tipo de postura com relação às práticas homossexuais? É muito interessante observar, Marcelo, que o Espiritismo ele não nos dá regras e nem receitas de bolo. É uma ciência e uma filosofia de consequências religiosas que nos auxilia a nos compreender à luz da reencarnação, da lei de causa e efeito, a entender os nossos comportamentos morais e a construção da vida. Então, o Espiritismo não dita regras. O indivíduo homossexual ou heterossexual, ele deve se conhecer e saber aquilo que é bom para si ou não, aquilo que é sadio ou não na sua experiência, aquilo que deve ou não ser vivido. Agora, tem se lançado dentro do movimento espírita um preconceito muito grande com relação às práticas homossexuais, como se o relacionamento homossexual fosse algo pecaminoso, ou fosse algo fruto de obsessão, ou que determinasse a perturbação do espírito, chegando por vezes até a companheiros dizerem que dois homossexuais ou o casal homossexual não pode ser feliz junto, como se tivéssemos nós a capacidade de dizer da felicidade ou não do outro. E esta é uma afirmação que foge dos postulados da doutrina espírita, porque a felicidade ou não, ela diz respeito à realização do ser de acordo com as suas crenças, com o seu momento evolutivo, com a sua possibilidade e, sobretudo, com a sintonia com a sua consciência e com a divindade em si. Então, o relacionamento homossexual pode ser plenamente um campo de realização afetiva e de alegria e prazer para o indivíduo, desde que haja respeito, desde que haja fidelidade, desde que haja comunhão, parceria, os mesmos característicos e condicionamentos que devem haver dentro de uma relação heterossexual. Agora, dentro da relação, o que o indivíduo vai fazer ou deixar de fazer, se pratica sexo, se não pratica, que forma de sexo faz ou não faz, isso não cabe a nenhum de nós dizer, porque isso é da consciência, da vida de cada um, assim como não cabe dizer para nenhum indivíduo heterossexual que prática, que deve ou que é adequada para a sua vida. Isso diz respeito a cada um.
Andrei, as relações homoafetivas estão ganhando reconhecimento legal, união, né, de pessoas do mesmo sexo, adoção de filhos, etc. Qual seria a visão espírita sobre esse assunto? Bom, à luz dos postulados espíritas, nós devemos conceber que todo indivíduo tem direito a uma vida plena de cidadania, de afeto, de realização. E esses direitos que têm sido paulatinamente galgados pela comunidade homossexual são direitos inalienáveis de todo ser que, pouco a pouco, vão ocupando o devido espaço, né? Então, o casamento homossexual, o direito à adoção, são direitos fundamentais de indivíduos que buscam realizar-se numa vida de comunhão, numa vida de afeto, numa vida de parceria. É interessante observar porque questionaram uma certa vez a Emmanuel a respeito do casamento entre indivíduos do mesmo sexo. E a pergunta era se era lícito aceitar ou considerar o casamento entre indivíduos homossexuais. E ele disse assim: a este respeito, Allan Kardec formulou aos codificadores da doutrina espírita um questionamento a respeito do casamento. E os codificadores orientaram na resposta que o casamento entre dois seres representa um progresso na marcha da humanidade. E Emmanuel conclui: os companheiros inscritos na escola, né, do espiritismo cristão estão aptos à análise do texto em exame. Ou seja, como se ele dissesse e respondesse, né, para que vocês estão me perguntando isso? Se já está muito claro que no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos. Porque lá menciona a união dos seres e não a união de homem com a mulher, não é isso? Exatamente. Então é a união entre dois corações. E é interessante observar isso porque o conceito família, que é um conceito fundamental, a célula da sociedade, tem passado por uma revisão profunda ao longo dos séculos. Então, primeiramente, é o casal tradicional, o homem com a mulher e os filhos, o homem comandando a casa, a mulher cuidando dos filhos. Depois começou a mulher ganhar o direito de ser mãe solteira, de se separar, de se divorciar, e os filhos começando a ser criados pelos avós, por tios, uma série de formas de famílias diferenciadas que tomou corpo e ganhou espaço na sociedade pouco a pouco. E que teve também que vencer os preconceitos de uma sociedade que era patriarcal e que queria aquele modelo de família daquela forma. As uniões homossexuais hoje seguem nesse mesmo roteiro, né, de revisão do conceito e ampliação, que não bota em xeque, não faz perder nada das conquistas anteriores, como por vezes as pessoas apregoam ou o meio religioso teme, como se os direitos das uniões homossexuais fosse ameaçar o direito das uniões ou ameaçar a instituição, família ou casamento heterossexual, o que não tem nenhuma relação senão no preconceito e no medo, né, que levam à discriminação. Então, a adoção, o casamento são direitos fundamentais e representam, em termos evolutivos, uma marcha dentro do progresso, porque os indivíduos que se reconheçam homossexuais com essa identidade se sentem predominantes ou exclusivamente nesta condição e sentem que esta é a sua condição de realização íntima, sem sombra de dúvida, a união afetiva e o estabelecimento de laços profundos e verdadeiros é um caminho de saúde para os indivíduos e para a sociedade, muito diferente de uniões instáveis, somente sexualizadas ou focadas no prazer físico, sem o autorrespeito, o respeito ao outro, o que por vezes se julga que é a condição da experiência homossexual e que também não representa a experiência, né, da comunidade como um todo, senão de uma pequena parcela inserida dentro de um contexto de uma sociedade em que não há educação para a diferença, nem educação para o alto amor e a autoaceitação desta condição sexual desde a infância, né? E o indivíduo tem que passar por um longo período de inaceitação, de dúvidas, de dores e uma série de coisas até chegar ao ponto de se reconhecer, se afirmar e se respeitar na sociedade que faz parte. Parece-nos que ainda é muito difícil para os pais aceitarem a condição de homossexualidade de seus filhos, pelo menos em nosso país. Poderia comentar sobre isso? Em nosso país, em todo o mundo, embora alguns países na Europa apresentem uma
condição de liberalidade muito maior, favorecendo esse entendimento da diferença. Mas nós acreditamos dentro dos postulados espíritas que é dever dos pais o acolhimento, o respeito e a amorosidade com o indivíduo homossexual ou com qualquer diferença. Não se pergunta se os pais devem amar um portador de deficiência física ou se os pais devem amar um indivíduo que é negro ou um indivíduo que apresenta uma religião diferente. Isso é um dever garantido por lei pela sociedade. Com o homossexual não é diferente, né? Não é porque apresenta uma diferença com relação aos pais que deve ser punido, colocado para fora de casa, o que tantas vezes resulta em experiências de suicídio, de autoextermínio, de dor profunda, de marginalização, de promiscuidade, de comércio do próprio corpo e tantas situações degradantes que são determinadas muitas vezes pela não aceitação dos pais, como as pesquisas científicas hoje já mostram. Então, acreditamos que o processo seja de aprender a respeitar a diferença e amar essa diferença, auxiliando o indivíduo que sinta que esta é a sua condição, a vivê-la da forma mais digna possível. E, sem sombra de dúvida, a experiência amorosa no lar e na família é o primeiro passo para que o indivíduo se sinta digno, porque é na experiência amorosa que o ser se sente digno de amar. Então, reproduzindo isso na sociedade da qual faz parte. Talvez num caso desse os pais necessitem de se evangelizarem, de cuidarem da sua moralidade, né, de uma forma diferente. Sem dúvida, e entender que nada acontece por acaso. Então, o indivíduo que é homossexual, ele não está naquela família por acaso. A condição da diferença e do sofrimento que possa advir do questionamento de crenças, de valores e qualquer outra situação decorrente da condição da homossexualidade é uma prova e uma circunstância que é muito benéfica dentro daquele contexto ali, se os pais souberem utilizar para o seu crescimento. Certa vez uma mãe procurou a casa espírita de que eu fazia parte para questionar aos espíritos a respeito do seu processo de dor profunda da homossexualidade do seu filho. E os espíritos responderam com uma imagem muito bonita e eles disseram assim para ela: olha, isoladamente esta experiência é amarga como o fermento, mas dentro do contexto é ela que dá o crescimento. E assim como o fermento sozinho é intragável, ele no bolo é que faz o crescimento da massa. Então conclamava aquela mãe a entender que ela estava focada numa experiência dolorosa, que era o questionamento daquilo que eram seus ideais de mãe, aquilo que ela projetou para o filho, aquilo que ela desejava ver que não iria acontecer, para entender que o processo é do respeito à condição de unicidade e individualidade de cada um, auxiliando amorosamente para que esta pessoa seja o melhor que está proposto dentro do seu plano reencarnatório, que não necessariamente é dentro das idealizações dos pais, né? E aí Khalil Gibran fala de uma forma muito bela quando nos lembra que os filhos são flechas e os pais são arcos, e que o objetivo do arco é envergar-se para lançar a flecha, mas uma vez lançada a flecha toma o caminho que ela desejar, porque o trabalho do arco está feito, né? Quais as principais causas motivadoras do preconceito para com os homossexuais? Bom, nós vivemos uma sociedade em que o respeito à diferença não é um valor amplamente difundido. Tem sido uma conquista recente e a alteridade, que é o valor à inclusão da diferença e do diferente como parte fundamentais da vida, é algo novo que pouco a pouco vai ganhando espaço. Então, nós observamos que uma das grandes dificuldades de nós lidarmos com as diferenças é que aquela diferença não nos representa. Ou porque, por vezes, nós nos vemos representados naquela diferença e não gostamos. Então, há um preconceito, por exemplo, que entende a homossexualidade como se fosse a heterossexualidade falida. Então, o heterossexual que olha para o homossexual olha com aquele olhar de que é o representante da minha classe que faliu, ou que eu poderia ser, ou que eu posso vir a ser, ou que ameaça a minha condição. Então, projeta sobre o outro a sua negação, a sua dificuldade de lidar com todo este processo.
A dificuldade, muitas vezes, de lidar com a própria sexualidade é causa de preconceitos. Então, há um estudo da Universidade da Califórnia que mostra que indivíduos homofóbicos são aqueles que apresentam maior taxa de desejo homoafetivo reprimido. Então, eles fizeram uma pesquisa, por exemplo, em que separaram os universitários heterossexuais em um grupo homofóbico e não homofóbico, de acordo com as respostas a um determinado questionário. Os dois grupos foram submetidos à exposição de vídeos homoeróticos homossexuais e foi analisado o nível de excitação através de uma haste colocada sobre o órgão sexual para observar a dilatação, né, que reflete o volume de sangue lá presente. E o que se observou é que os indivíduos não homofóbicos não apresentavam excitação, enquanto os homofóbicos apresentavam altos índices de excitação. E o mais interessante é que os homofóbicos, mesmo com a evidência diante dos seus próprios olhos, diziam, após a experiência, não terem sentido atração nenhuma. Então, os pesquisadores concluem que a homofobia, em certa medida, está associada à repressão sexual, de conteúdos sexuais do próprio indivíduo que projeta sobre o outro. Além disso, a intolerância religiosa, que muitas vezes entende a homossexualidade como pecado, como manifestação demoníaca, como doença, propondo mesmo curas variadas. Algo que, por vezes, alguns indivíduos tendem a reproduzir dentro do movimento espírita quando falam que a homossexualidade é fruto de obsessão e que, através da terapia desobsessiva, através do tratamento, o indivíduo modificaria ou curaria, o que é absurdo tanto do ponto de vista científico quanto dos princípios doutrinários. Assim como é absurdo a tentativa de cura dentro das igrejas, porque representa uma violência e muitas vezes os indivíduos são mesmo até espancados fisicamente ou psicologicamente para que se modifiquem. E se nós temos a bissexualidade psíquica, é fácil de entender que a mudança de comportamento, que por vezes é considerado cura, não representa senão um deslocamento, por vezes, na repressão ou no redirecionamento do indivíduo daquilo que está dentro de si. Né? Então, a ideia reencarnacionista nos auxilia a compreender isso com muita propriedade. No passado, quando a homossexualidade era considerada doença, se fazia de tudo. Submetia-se o homossexual à exposição de indivíduos do sexo oposto em atividades eróticas, fez-se muito a extirpação de testículos de homossexuais na tentativa de curar, ou experiência também realizada pelos nazistas quando levaram os homossexuais para o campo de concentração, que foi um dos grupos que foi amplamente perseguido na Alemanha durante a Segunda Guerra, e tantas outras formas de violência que representam o preconceito, a inaceitação de que essa condição seja uma condição normal ou natural dentro do comportamento sexual humano. E é interessante também fazer aqui uma observação entre o que é normal e o que é natural, porque por vezes se fala que a homossexual é normal, mas não natural. E é exatamente o contrário, a homossexualidade é natural e não é normal, porque normal diz respeito à norma, à regra, e cada sociedade modifica a sua regra de tempos em tempos. Na Grécia Antiga, o comportamento sexual normal era o indivíduo poder se relacionar com ambos os sexos, o que era amplamente disseminado. Hoje, na nossa sociedade, não é. Mas a homossexualidade é natural porque está presente na natureza e se manifesta em todas as épocas da história da humanidade, em todas as culturas, em todos os povos e em todos os indivíduos pesquisados até hoje, né, em todas as sociedades, na verdade, até mesmo em animais. Todas as espécies pesquisadas até hoje apresentaram comportamento homossexual e há biólogos que estudam profundamente esta condição, embora ressaltem que nós não podemos chamar a experiência animal de homossexualidade, porque a homossexualidade diz respeito não só à atração e ao desejo, mas à experiência afetiva que não está presente necessariamente no animal e a interpretação dessa experiência que é característica do ser humano. No entanto, nós já vemos que nos animais tem essa experiência da relação com o mesmo sexo, seja sexual ou seja para o cuidado, bastante presente, o que leva a entender que a homossexualidade esteja presente na natureza e seja, portanto, natural.
E o que você nos diz sobre esses episódios que hoje estão assim, bem mais noticiados, né? Da intolerância e das agressões contra homossexuais? É absurdo e inaceitável, e é uma pena que nós estejamos numa sociedade que normaliza ou normatiza isso, fazendo com que essas coisas passem a ser aceitáveis ou habituais, sem que se tenha uma investigação policial ou uma crítica social mesmo, sem que as pessoas se manifestem. Infelizmente, nós temos no Brasil um povo que é quase apolítico, que não se expressa e não se manifesta adequadamente. A própria Parada Gay, que seria um momento anual onde a comunidade homossexual manifestaria a sua busca por direitos, e o faz, é hoje a expressão de um carnaval gay em que mais reforça o preconceito do que os direitos. E embora possam ir 3 milhões, 4 milhões para as ruas de São Paulo para manifestar o direito ao respeito e à inclusão, a parte política fica restrita a um grupo minoritário nos cantos e a grande maioria nem toma conhecimento. A mídia faz a cobertura somente daquilo que é sensacional, daquilo que é carnavalesco, daquilo que é caricato, estereotipado, e não se formata, nem se forma uma ideologia de respeito e de inclusão, embora possam se ganhar alguns direitos a nível político, porque a massa representa algo. Então, as pessoas deveriam estar envergonhadas disso, assim como deveriam estar envergonhadas da discriminação do nordestino, do pobre, do negro, da discriminação religiosa, de qualquer diferença em nossa sociedade, né? Porque o preconceito, à luz do conhecimento espiritual e do Evangelho, é algo que não tem espaço. Nós temos um mestre que era absolutamente inclusivo. Jesus era extrema e profundamente respeitador e incluía verdadeiramente agregador, né? Talvez é a palavra. E incluía verdadeiramente todos os indivíduos. Conversava com as mulheres que não eram valorizadas na época, se dirigia aos samaritanos que eram discriminados, chamava os simples da sociedade, aqueles que eram considerados os pecaminosos, a mulher prostituta, o ladrão que enriqueceu ilicitamente na cobrança dos impostos. Um mestre que era absolutamente incentivador dos valores humanos fundamentais, independente do indivíduo. É algo que no qual nós temos que nos inspirar para a nossa postura, porque Jesus é a nossa referência, é o maior e melhor modelo dado por Deus aos homens, conforme dizem os Espíritos. E é na sua prática que nós devemos aprender, com a sua prática nós devemos aprender e transformar, né, as nossas atitudes. Você citou o preconceito, então como combatê-lo ou contribuir para esse combate do preconceito para com os homossexuais? Primeiramente, através da informação, porque há muita desinformação a esse respeito. Muitos conceitos são equivocados, são falsos, e sobre eles se constrói muitas crenças e muitas práticas na nossa sociedade. Então, o estudo dos postulados científicos a este respeito. Segundo, o entendimento da reencarnação e da lei de causa e efeito e, sobretudo, do valor do Evangelho para as nossas atitudes, desenvolvendo uma postura autoritária de respeito e de inclusão da diferença e do diferente, porque a diferença ela é fundamental dentro da nossa sociedade, é ela que faz o progresso, é ela que faz a ampliação das ideias, a riqueza da sociedade na sua diversidade cultural, social, política, religiosa, sexual e tantas outras. E dentro do movimento espírita, sobretudo, nós devemos estudar mais a doutrina espírita, porque Allan Kardec, bem como Emmanuel e André Luiz, trazem os melhores textos a respeito, seja da sexualidade, da reencarnação ou da própria homossexualidade, que não tem sido devidamente estudado dentro do movimento. E muitas vezes preconceitos ditos por um ou outro companheiro de renome sendo reproduzidos como verdades, sem que haja muitas vezes fundamentação para aquela afirmação, o que sedimenta o preconceito. Muitas vezes indivíduos homossexuais são considerados doentes e a eles não se permite o acesso ao passe, à atividade mediúnica, ou a outra atividade dentro da casa espírita, o que é um absurdo, porque se baseia em uma desinformação completa sobre a condição da homossexualidade, como se o homossexual fosse alguém diferente do heterossexual.
com passado comprometido, com dificuldades reencarnatórias, todos nós nos encontramos. Héteros e homossexuais. Isso não diferencia ninguém, né? Se o condicionante para a tarefa na casa espírita não é a condição sexual, mas sim a postura do indivíduo na sociedade perante si mesmo. Então, para que se desenvolva uma cultura de respeito, nós devemos investir no alto amor, na autoaceitação. Os atendentes fraternos da casa espírita devem se capacitar sobre o assunto para acolher o indivíduo homossexual, auxiliando a buscar ajuda para entender a sua experiência homossexual, em que contexto que ela se apresenta na sua vida, no contexto de saúde ou de sintoma, no contexto de um problema ou de uma solução, né? Então o indivíduo tem que aprender a se compreender dentro da sua experiência de homossexualidade, que é única. E o atendente fraterno tem um papel nisso, auxiliando o indivíduo a se aceitar, a se gostar, a se respeitar e, sobretudo, entender que é profundamente amado por um Deus de amor incondicional. Não há, dentro da doutrina espírita, nenhuma rejeição a nenhum tipo de experiência, seja ela bonita ou feia, alegre ou triste, vergonhosa ou gloriosa, diante da divindade, que é amor incondicional. Porque isso é profundamente transformador, né? Quando o indivíduo se sente amado, ele se sente digno também de amar e de se valorizar, de se respeitar. Quando o atendente fraterno ou qualquer outro na casa espírita incorpora isso, vira um grande incentivo para que o indivíduo apresente o seu melhor na sua experiência. E nós precisamos entender que acolher o homossexual dentro da casa espírita não é caridade, é dever. Não é algo que se faz para aqueles indivíduos pobrezinhos, coitadinhos, com algum problema a nível moral, mas é uma condição fundamental de inclusão da diferença e da diversidade sexual e humana que precisa haver dentro dos trabalhos espíritas. Nós temos conhecidos inúmeros indivíduos homossexuais extremamente adaptados, nobres, cheios de virtudes na direção de casas espíritas, na tarefa do passe, na exposição, na mediunidade, que têm dado contribuições maravilhosas. Mas conhecemos também indivíduos que se afastaram do movimento espírita por conta do preconceito, por conta de uma palestra, por conta de uma fala, por conta de um texto publicado num livro, num artigo, num site, que levou-os a uma experiência de dor, sobretudo em uma época em que estavam consolidando o valor da doutrina espírita, levando-os a confundir o que é movimento espírita e o que é espiritismo, né? O que é a prática espírita, que é feita por pessoas absolutamente humanas, e o que é o espiritismo, que é uma doutrina divina, né, trazida pelos espíritos superiores, amando e sob o comando de Jesus para o nosso esclarecimento. Então o preconceito ele é derrubado com a informação, o esclarecimento e, sobretudo, o desenvolvimento dos princípios evangélicos do amar a si mesmo e ao próximo como a si mesmo. Bom, nós temos certeza que os internautas vão concluir que foi uma entrevista extremamente enriquecedora e agradecemos a sua participação mais uma vez, Andrei. Eu é que agradeço, sempre à disposição. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!